Sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo, você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui sempre trazemos um assunto dentro das escrituras sagradas. Temos por lema no canal: pensai nas coisas do alto. E o tema que iremos discorrer no vídeo de hoje é a Nova Jerusalém do céu. Queridos, quem havia contemplado em Nova York das Torres Gêmeas, depois daquele atentado horrível, viu aqueles 2 monumentos caírem, aí viu o gigante de concreto ruir como um castelo de areia. Sabe muito bem como as coisas terrenas são passageiras, frágeis, como algo assim. Um admirado arranha-céu, por exemplo, construído na China, tem o nome de Cidade do Céu, com mais de 200 andares e pretende ser o edifício mais alto do mundo. Mas só Deus sabe. Roma atual, por sua vez, é a cidade antiga que permanece ainda em construção. Paris é a cidade da luz que ainda chora noite e dia a morte dos seus filhos. O Rio de Janeiro tem o nome de cidade maravilhosa, mas a violência ataca, mata em cada morro da cidade, onde muitos preferem chamar de lugar de violência do que cidade maravilhosa. Por sua vez, a capital do país, Brasília, uma cidade planejada, tem sido palco de roubos, corrupção política, a todo vapor. Porém, eu quero falar agora de uma cidade que ela é santa, ela será eterna e que, segundo a profecia bíblica, ela será a nossa morada no céu, na presença de Deus. Aí nessa cidade contemplaremos a face do Deus triuno, o arquiteto do universo. A cidade santa, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso assunto de agora. Continue ligados. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não faz parte desse grupo no canal Chanel Pensador, eu te convido a fazer a sua inscrição, Deixe também aí no pezinho do vídeo o seu joinha e contribua, para esse trabalho que prestamos aqui através deste canal. Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, a expressão Nova Jerusalém, ela aparece 2 vezes na Sagrada Escritura. A primeira vez, ela é referida em Apocalipse, no capítulo 3º, versículo 12, e a segunda vez também em Apocalipse, só que já no capítulo 21, versículo 2º. Essa cidade simbólica representa o grupo de seguidores de Jesus que vai reinar com ele no céu, no reino de Deus. A esposa do Cordeiro, ou seja, a noiva de Cristo, representa os cristãos que estão junto com Jesus no céu. A Bíblia compara o relacionamento entre Jesus e esses cristãos com os de um marido e uma esposa. Isso nós podemos ver registrado em 2 Coríntios capítulo 11, em Efésios capítulo 5, dos versículos 23 a seguir. Além disso, queridos, em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, diz
que nas pedras do alicerce da Nova Jerusalém são escritos os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro de Deus. A esse detalhe, aí então nos ajuda a confirmar a identidade da Nova Jerusalém, já que os cristãos que são chamados para viver no céu são edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Veja então aí a figuração nesses textos. Conforme Paulo escreve na carta dos Efésios, capítulo 2, versículo 20, a gente entende essa figuração de linguagem aí. A Nova Jerusalém é parte de um governo. A antiga Jerusalém era a capital, né, de Israel, onde o rei Davi, seu filho Salomão e os descendentes deles governaram, né, através do trono de Jeová. Conforme isso está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 23. Então, era essa Jerusalém chamada de a Cidade Santa, e ela representava o governo de Deus que era exercido por meio da linhagem de Davi. E isso nós temos por base para dizer isso aqui, o que está registrado em Neemias 11, logo no primeiro versículo, fala sobre isso. A Cidade Santa ela é composta por aqueles que ajuntam, né, ou se juntam a Jesus Cristo para reinar com ele. Essa cidade ela traz bênçãos para as pessoas da terra, quando ela é descrita no livro da profecia como descendo do céu, né, ataviada como noiva da parte de Deus. Isso mostra que ela é usada por Deus para cuidar de assuntos da terra, para que a sua vontade seja feita, como a gente ora na oração, né, do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né, o que expressa ali. Então, faz uma ligação entre a Nova Jerusalém e o reino de Deus, né, usa para que a sua vontade seja feita, tanto na terra como no céu. Isso está registrado na oração do Pai Nosso, como eu disse, em Mateus capítulo 6, versículo 10. Claro, queridos, que isso também diz respeito à igreja de Deus presente aqui no mundo, fazendo uma referência ao povo de Deus, que de fato compõe a cidade santa do céu ainda aqui na terra. E se falando da vontade de Deus para a terra, aí isso daí vai incluir algumas bênçãos que são exemplificadas na palavra de Deus, como, por exemplo, o fim do pecado. A Bíblia diz em Apocalipse 22, versículos 1 e 2 o seguinte: um rio de água da vida sai da Nova Jerusalém e sustenta a árvore da vida, que são para a cura das nações. É o que registra a profecia. Pois bem, dentro da vontade de Deus para a terra, inclui aí também a árvore da vida. Mas se você quiser saber mais sobre a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, nós temos um vídeo aqui no canal, né, com esse mesmo título, que vai explicar toda a história, a simbologia dessas duas árvores, desde o Jardim do Éden até o livro de Apocalipse. Consulte aqui no canal, ok? Essa cura física e espiritual que a profecia relata, ela vai eliminar o pecado e permitir que as pessoas tenham uma vida perfeita, né? Que era o que Deus queria desde o início lá no Éden. E isso é o que Paulo descreve quando ele fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 21, dentro desse propósito, o fim do pecado no meio da humanidade. Há uma segunda bênção que essa profecia nos traz, que é a paz entre Deus e a humanidade, a paz entre o homem e Deus. E isso conforme escreve o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2, que ele diz assim: o pecado afastou os humanos de Deus. Quando o pecado foi eliminado, a profecia vai poder se cumprir totalmente, porque o pecado será afastado do povo de Deus. A profecia que está em Apocalipse 21, 3, né, diz: a tenda de Deus está com a humanidade e ele residirá com eles. E eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. É o que está registrado em Apocalipse 21.
paz entre Deus e os homens. Mas há uma terceira bênção que a profecia nos traz, que é o fim do sofrimento e também o fim da morte. Ainda em Apocalipse, agora no capítulo 23, o versículo 4, por meio do seu reino, a Bíblia diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. Esta é a cidade santa, a Nova Jerusalém, da parte de Deus, com seus anjos, trazendo bênçãos para o povo escolhido. Ainda na sua simbologia, o que mais então representa a Nova Jerusalém? Ela representa vida eterna. É por isso que na Cidade Santa a árvore da vida ela é mencionada em estar lá no meio da cidade, a presença de Deus. Esse é o destino de todos os que são salvos por Jesus Cristo, estar na presença de Deus. Agora, se a gente observar na escritura da profecia, os diferentes elementos da cidade nos dão um entendimento sobre como é o significado dessa profecia da cidade santa da Nova Jerusalém. Segundo o teólogo Albert Barnes, que é um americano nascido em Nova York, ele se formou no colégio Hampton Clinton, em Nova York, em 1820. E também ele é formado no Seminário Teológico de Princeton. Ele se formou lá em 1823. Esse teólogo, ele argumenta que a cidade tem 4 quadrados, E são quadrados exatos, ou seja, não havia nada de irregular na medida da cidade. Não havia paredes tortas, não havia saliência, não havia detalhes de erros nas muralhas, como se a cidade tivesse sido construída em momentos diferentes, sem um plano, e tivesse acomodado ali as suas circunstâncias. A maioria das cidades, queridos, foi determinada em seu esboço pelo caráter do solo, por colinas, córregos, barrancos, Ela foi planejada ali conforme o relevo da localidade. Ou cresceram por acréscimos, foi expandindo e surgiu uma cidade, onde uma parte foi unida com a outra, para que haja regularidade, foi se fazendo uma terraplanagem ali, uma construção ali, e o plano se concretizou, e não se perdeu no seu progresso. A Nova Jerusalém, pelo contrário, havia sido construída de acordo com um plano da maior regularidade, que não havia sido modificado pelas circunstâncias ou variado à medida que a cidade crescia. Nada impedia, então, a formação dessa cidade. Claro, lógico, dentro da simbologia que a profecia nos transmite. A ideia aqui, queridos, pode ser que a igreja, como aparecerá em seu estado de glória, esteja de acordo com um plano eterno e que o grande projeto original tenha sido totalmente realizado, de uma forma mais objetiva. Ela foi medida, a Bíblia diz, com junco, 12.500 transformado para milhas, como uma milha corresponde a 1.609 quilômetros. A extensão dos muros, portanto, pode ter sido 365 milhas, É o que corresponde à medida dos muros da cidade. Claramente uma representação figurativa ou simbólica. A ideia é que a cidade estivesse na escala mais magnífica e com as maiores proporções, e a descrição aqui, como é adotada apenas para indicar sua vastidão, o seu tamanho, a sua plenitude. A simbologia traz a dimensão, da arquitetura divina. É isso que transmite para nós. Claro que aqui não era para ser entendida como uma ideia literal. Imagine o tamanho, a altura de um muro desse, de uma cidade dessa, para nossa mente é surreal. O comprimento, a largura, a altura são iguais, conforme a profecia. De acordo com essa representação, a altura da cidade, não das muralhas comparadas com Apocalipse 21, aí então a altura seria
375 quilômetros, né? A nossa mente não compreende, né, uma altura, né, dessa forma aí. Certamente isso não pode ser entendido de forma literal, né? E a própria ideia de um cumprimento literal disso mostra o absurdo desse método de interpretação, pegar o texto e trazer de uma forma literal. A nossa mente não compreende a vastidão, né? A ideia pretendida a ser transmitida por essa imensa altura parecia que conteria um número incontável de habitantes. Pronto, aí dá para a gente compreender melhor. O que quer dizer esses 305 quilômetros de altura? Está dizendo que ela comporta os salvos, né, de forma tranquila. É que traz para nós o entender. É verdade que essa estrutura não existe e que uma cidade com essa altura pode parecer desproporcional, né, para a nossa realidade, para a nossa cabeça. Porém, queridos, devemos lembrar que o que a Bíblia descreve aqui é um símbolo, é uma simbologia da cidade santa. Mesmo que considerando uma massa ou uma pilha de edifícios, pode parecer desproporcional, não é comum para nós que uma casa seja tão alta ou larga, né, dessa forma que a Bíblia descreve a cidade santa. A ideia de vastidão, né, e capacidade é a principal ideia projetada para ser representada pela vastidão do abraço que ela faz com o povo de Deus. A imagem diante da mente é que o número dos remidos é imenso, né? Os que estarão ali. E a Bíblia descreve que os anjos, né, e os salvos estarão ali na Nova Jerusalém. E se a gente for pegar os 3 vídeos que temos aí no canal sobre angelologia, né, tudo sobre a história e a origem dos anjos, nós vamos ver lá que a existência dos anjos são milhares de milhares, milhões e milhões de anjos, né, que estarão ali também junto com o povo de Deus na Nova Jerusalém. Né? A ideia que nos dá é a vastidão do tamanho que comporta toda a imensidão dos salvos. Já o comentarista e teólogo Ethelbert William Bullinger, olha só, foi um clérigo anglicano, um professor de estudos bíblicos, e ele diz assim: a cidade santa é apresentada a nós como um cubo perfeito de 12 milhões de larguras. No templo de Salomão, o Santo dos Santos era um cubo perfeito de 20 côvados. Agora, por sua vez, né, essa foi a observação de William, né? Ethelbert William disse que seria uma observação ali entre o Santo dos Santos, lá no Templo de Salomão, com esse cubo da cidade de Jerusalém. Agora, Adam Clarke, ele comentou que a cidade fica quadrangular, pois cada lado era igual. Consequentemente, o comprimento e a largura eram iguais, e a sua altura aqui é considerada igual ao comprimento. Então, a cidade se torna um cubo, né? Porque a mesma altura, a mesma largura, né? É a observação, né, de Adam Clarke. É difícil dizer como isso deve ser entendido, queridos. Não pode significar a altura dos edifícios nem das paredes, né? Porque nem casas nem paredes poderiam ter 12 mil pés de altura, né? No nosso entender, no mundo hoje. Estudiosos pensam que isso significa a distância entre o campo e o local onde a cidade estava. Mas, queridos, que necessidade há de tentar determinar tais medidas em uma representação visionária da Bíblia? Não tem lógica você querer pegar isso do literal e trazer para a nossa prática hoje. A forma quadrangular nos traz uma sugestão, sua perfeição, a estabilidade. A figura quadrada era uma figura de perfeição entre os gregos. Os gregos entendiam, nossa, se a cidade tem o mesmo comprimento, mesma altura, mesma largura, isso é perfeito. Aí os gregos iriam compreender, a cidade santa está transmitindo para nós, é algo que transmite perfeição. Podemos entender assim,
Para os gregos, o homem quadrado ou cúbico era com eles um homem de integridade imaculada, perfeita em todas as coisas. Podemos cruzar esse assunto com o texto de Ezequiel, no capítulo 48, versículo 8. Olha que diz esse texto interessante. Margeando o território de Judá, do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão com dádiva sagrada. Terá 12,5 quilômetros de largura e o seu comprimento do leste a oeste vai ser equivalente a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. Observe aí o que o profeta escreveu. Agora, no versículo 17, ainda, Ezequiel diz assim: a cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste. E servirá também para pasto. Agora, se formos para o versículo 20, estamos ainda em Ezequiel 48, lá diz assim: a porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12,5 quilômetros de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. Olha aí a colocação do profeta, né, dando um contexto para a profecia de Apocalipse. Agora, ainda em Ezequiel, partindo para o versículo 35, podemos ler assim: a distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante o nome da cidade será: o Senhor está aqui. Porém, caros ouvintes, estamos observando aqui uma profecia bíblica. Principalmente, precisamos observar o livro o qual ela está inserida. Temos que observar todos esses detalhes. Agora, o que é o livro de Apocalipse propriamente dito? De forma direta, Apocalipse significa revelação. E se você for traduzir essa palavra revelação, traz com mais clareza para o nosso português: tirar o véu, deixar por descoberto, deixar visível. Foi dada por Deus essa revelação ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Então, consequentemente, esse termo acabou se tornando sinônimo do fim do mundo. Mas o livro traz revelações divinas sobre o presente e o futuro das igrejas, da humanidade, sobre os últimos tempos, o juízo final, o mais esperado por todos. Traz também revelações sobre a volta de Jesus, a eternidade na Cidade Santa, fala muito sobre a Nova Jerusalém. O livro contém 21 capítulos que servem para alertar e encorajar os que creem em Deus. O Apocalipse é, sobretudo, um livro para trazer esperança em meio à dificuldade. A sua leitura deve ser feita para entender e não apenas informar. Ela tem que ser compreendida, né? Estudada, pesquisada. Ele nos desafia a uma interpretação, esse livro. Afinal, nós estamos falando de um livro escrito com um formato especial, um gênero literário específico e desconhecido nos nossos dias. Por quê? É uma escrita cheia de símbolos, de figuras, né? Uma mensagem de esperança, e a esperança é a segunda das 3 virtudes teologais, né? As 3 virtudes, que é junto da fé, do amor, né? E a esperança. Isso está registrado, Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, fé, esperança e amor. Ter esperança tem a ver com a ansiar por dias melhores. É esperar novos céus e terra, diferente dos atuais, onde haverá vida eterna, alegria, entendimento, amor, né? Onde haverá comunhão. E é sobre isso que o livro de Apocalipse fala. Da esperança cristã, do fortalecimento da fé, da vitória do justo em meio a tantas derrotas, da conquista, de buscar, de ver, de abraçar o alvo. É isso que o livro traz para nós.
onde a igreja estava sendo ali perseguida, apertada, né, pressionada, Deus traz um livro de consolo através de João. Para mostrar isso, Deus usou símbolos, animais, imagens, que hoje gera interpretações muito equivocadas, e o medo de ler esse livro dificulta entender o assunto. Tem gente que tem pavor de ler o Apocalipse porque simboliza o fim do mundo, mas é um livro de consolo e nos traz instruções de Deus. Diante desses fatos, nós percebemos o quanto é importante a busca pelo entendimento do desconhecido nesse sentido, para depois você compreender melhor, né, esse livro e entender que ele é um livro de consolo. Assim como outros livros da Bíblia, também Apocalipse serve para aprofundar a relação que existe entre a esperança e o consolo, a luta e a vitória, né? Esse livro serve para isso. Apocalipse é comumente narrado como uma série de episódios profetizados que culminarão no fim da vida terrestre, ou seja, o fim do mundo, como é popularmente conhecido aí por muitos, mas nos traz o consolo de que não será o fim para a igreja do Senhor, será o começo de uma nova vida. Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego apokalipsis, que significa revelar, a ação de descobrir, tirar o véu, como nós já dissemos antes. Em sentido figurado, o Apocalipse pode ser um discurso obscuro de um cataclisma, né? Em sentido figurado. Em termos bíblicos, a palavra Apocalipse é usada como sinônimo do Armagedon. O que é o Armagedon? Temos um vídeo aqui no canal com esse título que traz toda a história, o que é, né, significado da palavra, como que acontecerá. Pesquise aqui no canal o título Armagedon. É um evento caracterizado pela luta final entre Deus e os pecadores terrestres junto com o diabo. É um evento caracterizado, né, por essa batalha aí, mas tem aí o vídeo, você vai entender melhor. Voltando aqui para o nosso assunto sobre a cidade santa Nova Jerusalém, ela é mencionada pelo apóstolo João nesse livro de Apocalipse, o qual estamos tanto enfatizando. Apesar de ser citada uma vez no capítulo 3, versículo 12, outras vezes indiretamente no decorrer do livro, mas no capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém ela é descrita com detalhes. E se tratando de escatologia, como acontece com quase tudo nessa área de teologia, nesse estudo bíblico conheceremos as diferentes interpretações, visões sobre esse assunto, além de analisarmos com mais cuidado capítulo 21, né, do livro de Apocalipse, entendendo que em termos de escatologia, de Bíblia, né, ninguém é expert no assunto. Né? Se falando de teologia, ninguém sabe tudo, porque ninguém sabe tudo sobre Deus. Podemos ser expert em qualquer uma outra área, na música, na pintura, na arquitetura, mas em termos de teologia, ninguém sabe tudo de Deus, ok? Então, dentro de Apocalipse 21, que traz detalhes sobre a Nova Jerusalém, nós temos algumas interpretações para trazer para o ouvinte, então, tirar aí as suas conclusões e trabalhar o seu raciocínio. Primeira que queremos trazer diferentes interpretações acerca da Nova Jerusalém, né? Existe entre os teólogos. Apesar de haver uma grande variedade de interpretações sobre essa cidade, principalmente em relação aos detalhes descritos em Apocalipse, basicamente todas elas convergem em duas posições centrais. Primeiro, é a interpretação literal da Nova Jerusalém. Alguns teólogos entendem que a descrição da Nova Jerusalém no capítulo 21 de Apocalipse deve ser interpretada de forma literal. Por incrível que pareça, alguns teólogos pensam assim. Logo,
Trata-se de uma cidade edificada exatamente como está escrita no livro de Apocalipse, de modo que quando João revela que o muro tem uma medida de 140 côvados, por exemplo, é porque literalmente o muro da cidade possui exatamente essa altura, né? É algo incompreensível para a nossa mente. Ou, quando é dito que a cidade possui 12 portas, para eles literalmente possui 12 portas. Há também uma interpretação muito comum dentro dessa posição, né, que entende a Nova Jerusalém como uma cidade literal, mas considera que a descrição do capítulo 21 é simbólica. Então, já deu um dividendo aí nas suas prerrogativas. A segunda interpretação a nível da Nova Jerusalém é a interpretação simbólica da cidade. A primeira é literal, que a cidade é de fato ali, do jeito que está descrito. E a segunda interpretação é simbólica. Alguns teólogos entendem que a descrição da Nova Jerusalém é simbólica, ou seja, a Nova Jerusalém é algo que traz uma interpretação de forma que se entende que é um tipo de utopia, como alguns alegam o contrário, mas essa interpretação é o padrão literário do livro, onde obviamente é rico em simbologia. Alguns teólogos percebem ainda que a descrição da cidade obedece a esse padrão, onde uma realidade indescritível é revelada através de símbolos. Por quê? Porque está falando do desconhecido. Certo? Então, por que é símbolo? Porque ela está contando algo que a gente não viu, ela está mostrando algo através da figura de linguagem que nós haveremos de contemplar dentro dessa simbologia. Aí, há uma outra ideia para colocarmos aqui, o que é de fato a Nova Jerusalém, então, descrita em Apocalipse de João? É literal? É simbólica? Né? Divide opiniões entre os teólogos. Dentre essas duas interpretações que falamos, ainda é pouco a gente tomar uma decisão. Particularmente, eu considero que a descrição de Apocalipse seja simbólica, né? A descrição simbólica da cidade é mais coerente aceitarmos assim. Essa é a interpretação natural do livro de Apocalipse, considerando suas características e os elementos descritos no capítulo 21 e 23. Então pensamos assim, né, que seja, né, uma descrição simbólica. Entende, queridos? Esse é o meu raciocínio, né? Meu humilde raciocínio dentro desse assunto aí. O livro do Apocalipse nos mostra que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, ela é muito mais do que isso. Nós só compreendemos aquilo que nós conseguimos, entendendo que Deus só faz nos entender aquilo que Ele quer que nós entendamos. Ele só revelou aquilo que Ele quis revelar. Não é na sua totalidade, não é na plenitude dos fatos. A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro, conforme descrito no capítulo 19. Né? A própria Bíblia responde essa simbologia. O que é a Nova Jerusalém? É a noiva do Cordeiro que desce do céu ataviada como noiva para casar. Tessalonicenses, né, 5, Paulo diz, e esse casamento será nos ares quando ele vier e casar, né, com a igreja. Então é uma simbologia, essa interpretação fica clara comparando no capítulo 21 os versículos 9 e 10. Observe comigo, no versículo 9 diz: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças repletas dos 7 últimos flagelos e disse-me: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, queridos, perceba que João foi convidado pelo anjo para ver a noiva, a esposa do Cordeiro. E se você interpretar esse texto de forma literal, naturalmente você deve esperar que João visse de fato uma noiva, uma mulher, né, vestida de noiva para o Cordeiro. E não foi isso que João viu. Entretanto, no versículo seguinte, o que o apóstolo contemplou foi quem? Uma cidade.
Observe o que está escrito no próximo versículo, que é o versículo 10º. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me o quê? A cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, né, da parte de Deus. Então, se fosse para a gente entender de forma literal, ora, o anjo chamou, vem João, que eu vou te apresentar a noiva do cordeiro. Aí me mostra uma cidade, tem algo que não encaixou. Entende, compreende que o livro é algo que nos traz de forma simbólica. Essas particularidades, querido, acontecem em todo o livro de Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 5 do mesmo livro, João se desespera, pois não havia ninguém capaz de abrir o livro selado com 7 selos. Aí um ancião conforta João dizendo que o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro. De acordo com esse versículo, obviamente esperaríamos o quê? Vai vir um leão, né, na frente de João, e o leão, literalmente a fera, vai abrir o livro. Mas o que João vê? Um cordeiro, que é descrito em Apocalipse, já no versículo 6 do capítulo 5. É exatamente esse mesmo padrão de narrativa que encontramos na descrição da cidade e em todo o livro de Apocalipse. Portanto, querido, devemos entender que a Nova Jerusalém, a cidade santa, né, o lar da noiva do Cordeiro, bem como a própria noiva do Cordeiro, é a simbologia que o livro nos traz. De modo que não podemos estabelecer uma distinção entre os redimidos, né, que são os habitantes da cidade, com a própria cidade em si. A cidade desce do céu, isso é, a sua origem é de lá, celestial. Ela vem de Deus. Por quê? Porque ela foi escolhida por Deus, nascida do alto, como resultado da obra transformadora do Espírito Santo. Essa é a posição que eu compreendo, né? Como um simples pastor, eu entendo dessa forma a simbologia que o livro nos traz. Isso nós temos por base, né, o capítulo 3, né, Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Hebreus 11, versículo 10, Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Sendo assim, queridos, ela é muito mais do que edifícios materiais de pedra e concreto. Ela é pessoas. A Nova Jerusalém é o povo redimido de Deus. A expressão Nova Jerusalém é claramente uma contraposição à velha e terrena Jerusalém lá da Palestina. Ela é a Nova Jerusalém. Desde o Antigo Testamento, a igreja é chamada esposa do Cordeiro. Vimos isso em Isaías, no capítulo 54, versículo 5. Podemos ler no Novo Testamento em Efésios, capítulo 5, versículo 32. Ela é também representada pelo símbolo de uma cidade. Isaías capítulo 26, versículo 1. O Salmos 48 fala tão bem sobre esse assunto, que a noiva é representada por uma cidade. Quando o apóstolo João, ele descreveu essa cidade esplendorosa, ele utilizou os mesmos símbolos do capítulo 4, né, na visão do trono de Deus. Sendo assim, queridos, podemos ver nesta visão, como ela é descrita, a Nova Jerusalém de Apocalipse. A descrição da Nova Jerusalém, né, em Apocalipse 21, precisamente o versículo 10, versículo 16 e o versículo 18. Isso significa, a Nova Jerusalém, ela reflete a glória de Deus. A noiva reflete a glória do noivo. Ela é santa, ela é a noiva, ela é o contrário da Babilônia, ela é o contrário da grande prostituta. Aí dá para entender melhor, porque é da parte de Deus. Ela é santa, ela desceu do céu, ela veio das regiões celestiais, né? Agora, revestida da glória divina e seu esplendor, né, assemelha-se a uma pedra preciosa. Segunda posição que podemos extrair, que tem 12 portas. Isso está no versículo 12 do capítulo 21 de Apocalipse. Então, no livro, quando descreve 12, será sempre uma ligação
para o povo de Deus. Nas 12 portas, João viu 12 anjos, e nas portas estavam gravados o nome das 12 tribos de Israel. As portas estão distribuídas de 3 em 3 em cada direção. As portas mostram que há abundante oportunidade de entrar nessa cidade. Olha a simbologia como é interessante quando a gente vai ligando texto e contexto. Seus habitantes provêm de todas as partes do mundo, mas os anjos postados, cada um em uma porta, mostra também que há um vigilante ali, e nem todos poderão entrar na cidade santa. Aí entra o livro da vida. Teu nome está arrolado no livro da vida? Como é teu nome? Tal. Então você foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Observa, querido, os cidadãos da Babilônia, os admiradores da meretriz, não poderão pertencer à noiva, não entrarão na cidade pelas portas. Essa cidade é habitada apenas pela igreja redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, do verdadeiro Israel de Deus, dos santos da antiga e da nova dispensação. Repare que os nomes das 12 tribos estão gravadas nas portas. Então, quem faz parte, dessa genealogia do povo de Deus? Uma terceira observação que podemos fazer ainda no versículo 21, agora dentro ainda dos versículos 12, 17 e 18, é que a Nova Jerusalém tem esse grande muro, que alguns teólogos acham, por incrível que pareça ser literal, surreal pensar assim, mas ela tem esse grande muro, ao mesmo tempo em que a cidade tem 12 portas, significando que ela é aberta para todos. Ela tem um grande muro, mas ela tem 12 portas e há um livre acesso. Ou seja, os habitantes dessa cidade procedem de toda língua, tribo e nação. O próprio livro descreve isso. Então a Bíblia também descreve que ela tem um grande muro. O que significa então, se ela tem um muro desse tamanho, uma muralha desse tamanho, e daí a pouco tem 12 portas dando livre acesso a muitos? Aí vai significar o quê? Na Bíblia, sempre que a gente fala em muro, muralha, traduz-se proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. O muro mede 144 côvados, conforme João registrou, ou seja, 12 vezes 12. Mais uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus, as 12 portas, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Aí 12 vezes 12 é a medida do muro da nova. Observe, queridos, que está tudo arrolado a uma simbologia. Os versículos 13 e 25 dizem que há portas e as portas estão abertas, mas nem todos poderão entrar nessa cidade, como está escrito no versículo 27. Em cada porta tem um anjo e a cidade, além disso, é cercada por uma muralha. Essa muralha demarca a santidade da cidade que separa o puro do impuro. Protege, esse muro protege os que estão dentro e afasta os que estão fora. O pecado não pode entrar na Nova Jerusalém, somente os remidos, os justificados, os que tiveram suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Dá para compreender isso agora, queridos? Aqueles cujos nomes estão escritos nos livros da vida é que pode habitar essa cidade santa. Há uma quarta observação que eu gostaria de trazer ainda no capítulo 21, é que a Nova Jerusalém ela tem 12 fundamentos. Olha o número 12 aparecendo outra vez. A cidade tem 12 fundamentos e em cada fundamento tem o nome de um dos apóstolos. 12 fundamentos, 12 nomes. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade revelada nas Escrituras. É o que traz de simbologia para nós. Através dos apóstolos, o qual Jesus é a pedra angular desse fundamento aí, está registrado em 1 Coríntios 3:11. Nessa cidade, os santos do Antigo e do Novo Testamento estarão unidos. É só você ler com calma, versículo 12 a 14, vai entender melhor. Há uma quinta
observação que poderíamos trazer dentro do capítulo 21 ainda é que a Nova Jerusalém ela é medida como um cubo perfeito. Lembra que falamos? Mesma comprimento, mesma altura, mesma largura. É um cubo perfeito. Essa cidade mede 12.000 estádios. Isso equivale a algo em torno de 12.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Essa medida não deve ser entendida de forma literal, queridos, como nós já provamos, mas simboliza tamanha a plenitude conferida à igreja formada pelo povo escolhido de Deus durante toda a história. Apenas esse povo é que poderá entrar nessa cidade. A medida da cidade é um símbolo de sua majestade, grandiosidade, suficiência. Isso é o que simboliza. A Nova Jerusalém é algo incomparável, pois não há nem nunca existiu uma cidade terrena com essas dimensões. Não existe no mundo uma cidade parecida com essa daí. O formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos no tabernáculo e no templo, né? Um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita e todos os seus habitantes são reis, sacerdotes junto com Deus. É o que Pedro diz lá na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Há uma outra observação que eu gostaria de trazer, é que há uma praça na cidade. A Bíblia descreve, Apocalipse 21, versículo 21, a praça da Nova Jerusalém é indescritível. Você já viu uma praça de ouro puro, como vidro transparente? Tenho certeza que você nunca viu uma praça dessa. A praça é o lugar central de uma cidade, é onde as pessoas se reúnem. Na Nova Jerusalém, as 12 portas revelam uma praça central, uma praça, a Bíblia descreve, de ouro puro como vidro transparente. O centro dessa cidade é puro, é belo, é valioso, como o ouro, íntegro, como o vidro transparente. Nessa cidade não há nada escondido. Então, para nossa mente hoje, o que é dos minerais mais preciosos aí que existe no mundo? O ouro. Aí a Bíblia descreve, então vou pegar o ouro que é para ele entender como é preciosa aquela praça. O que é algo mais límpido de se ver, transparente, né? É como o vidro. Então se descreve dessa forma. Vai ser transparente, não haverá nada escondido diante dos olhos dos santos. Outra observação, no capítulo 22 de Apocalipse 21, não há santuário na Nova Jerusalém, não há igreja na Nova Jerusalém, não há placa de denominação alguma na cidade de Deus. João não viu igreja naquele lugar. Esse certamente é o ponto alto da descrição da cidade. Isso significa que essa cidade já é o lugar da plena comunhão com Deus. Não precisa mais de santuário. Não há mais igreja, templo, pois o próprio Deus é o próprio templo. Ou seja, não há qualquer necessidade, né, de congregar em uma denominação, porque Deus já habita no meio da sua igreja ali. A manifestação da glória de Deus é tão grande nessa cidade que não há outra possibilidade de iluminação, né? A Bíblia diz o sol, a lua não tem mais força ali, porque a glória de Deus, o brilho do Cordeiro já ilumina toda a cidade. Oh glória! Glória de Deus! Não está mais restrita apenas à igreja, ao santuário, mas ela é manifestada a toda a cidade. Uma outra observação, né, no primeiro versículo, é que na Nova Jerusalém há um rio de água viva. A cidade tem um rio, né, um rio claro, a Bíblia descreve, claro como um cristal fluindo do trono de Deus e do trono do Cordeiro no meio da praça da cidade. Esse rio simboliza a vida eterna, a salvação pelo dom da graça e soberania de Deus. Percebe que o rio não procede de qualquer lugar, ele sai do trono da graça de Deus. Isso significa, queridos,
que a nossa salvação não vem de qualquer lugar. Ela se oriunda do trono da graça de Deus. Ela é da vontade soberana de Deus. Ela foi conferida pelo Cordeiro de Deus. Outra observação, já nos versículos de 1 a 3 do capítulo 22, é que a Nova Jerusalém há um parque com árvore no meio, e a árvore é a árvore da vida. No meio da praça, de uma margem à outra, a árvore da vida. No grego, os termos referentes à árvore da vida, ou ao rio, à praça, estão no coletivo. Isso demonstra o caráter abundante da nossa salvação, a comunhão plena, permanente, Deus com os habitantes da cidade. Aqui é impossível não nos lembrarmos do jardim do Éden, de onde o homem foi expulso, separado de Deus, condenado à morte devido ao pecado, né? Mas na Nova Jerusalém, o jardim está preservado às margens do rio da água da vida. A árvore da vida está acessível ali. A comunhão com Deus está restaurada. A morte dá lugar agora à vida eterna. Não tem mais morte. Querido, se você quiser saber mais detalhes sobre a árvore da vida, eu referi ontem, tem um vídeo no canal que traz detalhes sobre isso. Consulte lá. O título é As Duas Árvores Proibidas da Bíblia. É um estudo interessante, ok? Uma outra observação, né? O trono de Deus e do Cordeiro está na Nova Jerusalém. Já nos versículos 3 e 4. Por fim, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, revelada na majestade de Deus, na soberania do Todo-Poderoso. O Senhor é quem governa aquela cidade. Observa o trono de Deus naquela cidade, no centro, regendo. Então, quando você ouvir sobre a cidade, a Nova Jerusalém, saiba que tudo isso nos lembra do dia em que contemplaremos Deus face a face. No versículo 6, somos avisados de que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e tão logo deve acontecer. No versículo 7, somos confortados com o aviso do próprio noivo para sua noiva, quando ele diz: eis que eu venho sem demora. Podemos ainda ler no versículo 7 algo de muita atenção, que diz: bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desse livro, dessa profecia. Talvez, querido, você ainda esteja a se perguntar: quem são esses bem-aventurados? Certamente são os habitantes da cidade santa da Nova Jerusalém. Estes são os vencedores, os eleitos dentre todas as nações, cujo nome estão no livro da vida. Os mesmos que possuem o selo do Senhor, o selo do Cordeiro. Veja o que diz Apocalipse 21, 2 e 4. E João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu como uma esposa amando de Deus. Queridos, essa é a cidade que nos aguarda. É a noiva do Cordeiro. Que Deus te abençoe e que você se prepare para ela. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Escutem, eu venho logo.
Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. O espírito e a noiva dizem: venha! Aquele que ouve isso, diga também: venha! Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho de tudo isso, diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando venho a cantar-te e coroar-te de glórias, sou o menor dos menores, dos filhos teus, Jerusalém. Teu nome queima os meus lábios como um beijo de amor. Não te esquecerei jamais, Jerusalém de Deus. Jerusalém, Jerusalém, tu és de bronze, ouro e luz. Tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. O grande rio da vida, claro como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul.